Beleza, pessoal? Sempre que eu pego uma injeção dessa para trabalhar, eu sempre faço os testes nos bicos injetores e, em geral, uma limpeza neles e troco todo o kit de reparo. Afinal de contas, são quase 30 anos, alguns já fizeram 30 anos, outros foram fabricados um pouco antes e já têm os seus 30 anos, então a gente tem que levar isso em consideração. Segundo, que independente da idade do bico injetor, se ele tiver com algum tipo de defeito, seja injetando mais, injetando menos ou gotejando, ele vai prejudicar muito o funcionamento do motor. A gente está falando aí de uma ordem de 10% a mais ou a menos de vazão para você já ter dor de cabeça de funcionamento e de repente ficar correndo atrás do próprio rabo procurando defeito onde não existe e o bico injetor pode estar aí te sacaneando. Então eu sempre testo com bastante cuidado, eu sempre faço uma limpeza bastante cuidadosa, porque o pessoal normalmente põe lá na cuba, limpa, testa o bico e tá tudo igualzinho, eles pegam e colocam no carro. Eu geralmente testo com bastante cuidado, se não chegou na vazão eu limpo de novo, se não chegou na vazão ainda eu limpo de novo e vou testando. Testo, não chegou na vazão? Limpo de novo. Testo, não chegou na vazão? Limpo de novo. É claro que existe um limite para isso, não dá para ficar um mês, um ano limpando o bico injetor, mas é normal eu limpar 2, 3 dias seguidos até conseguir um bom resultado. Às vezes, infelizmente, o bico injetor tem alguma coisa ali que não dá mais para limpar, não sai mais ou ele tem algum outro tipo de problema. Vamos falar rapidinho dos problemas que pode ter o bico injetor. O primeiro deles é a estanqueidade. Estanqueidade nada mais é que o bico fechar, ele não deixar passar combustível, ele selar. Então quando ele não tem sinal elétrico, você submete pressão e ele não pode gotejar. Esse é um teste bastante importante, porque se o bico está gotejando, o que acontece? Você vai ter uma alteração ali da quantidade de combustível que vai alterar a mistura e o carro não vai funcionar bem, porque não adianta você ter mais combustível na mistura que o carro não vai andar mais, ele vai começar a falhar por excesso. Outra coisa a se observar é o leque, que é o spray que o bico faz ali. Existem bicos que injetam um esguicho direto, tem bicos que fazem uma espécie de um chuveirinho mais fechado, tem outros que são bastante abertos. Nesse caso específico aqui da Getronic, onde os bicos têm os furinhos, se você pegar o bico de frente tem os furinhos e vocês vão ver ali depois que eu vou mostrar, é importantíssimo que o leque esteja levemente aberto, ele não pode estar nem muito concentrado nem muito aberto. Existia um Getronic com outro modelo de bico, com bico verde, que saiu no Gol GTI nos primeiros, que é um furinho só, saiu também no Monza 500EF com um furinho só. Esse bico injetor, ele tem um jato mais direto, ele tem uma diferença pequenininha na vazão, que acaba compensando a diferença entre o bico e o outro. Por quê? Se o bico injetor estiver injetando direto em cima da válvula, ele vai dar um resultado. Se ele estiver pulverizando mais aberto, ele vai dar um resultado. Se ele estiver pegando mais no coletor, ele vai dar outro resultado na mistura. Isso vale também, obviamente, para os carros mais novos. Inclusive, existem carros mais modernos que têm bicos injetores inclinados. O jato é inclinado e se você der um jeito de colocar ele torto, você muda o funcionamento do carro, por exemplo. E muda bastante, inclusive. Então é bastante importante a gente tomar cuidado com essa história do leque. Não pode estar aberto demais, não pode estar um jato direto, dependendo do modelo, obviamente. Estou falando especificamente desse modelo que não pode ter um jato direto. E a última coisa mais importante, onde muita gente tropeça, é que não basta os 4 bicos estarem iguais. Normalmente o pessoal coloca na máquina, vê os 4 iguais, vou dar uma limpadinha e tá tudo ok. Não funciona assim. A questão é o seguinte, o bico ele tem uma vazão correta. Qual é essa vazão? Aí é que o bicho pega, porque os fabricantes de bicos injetores para carros de passeio não informam isso. Eles não informam a rotina de teste deles, que isso é a parte mais importante, porque você precisa saber como ele foi testado para você conseguir replicar isso e ter certeza da quantidade. Por mais que vocês vejam aí N tabelas, eles não informam. Isso daí veio de outras fontes, eles não informam e a gente precisaria saber qual é a rotina de teste, como esse teste foi aplicado no bico para chegar naquela vazão, para que a gente pudesse replicar. Então o que acontece? Os fabricantes de máquinas de bicos definiram eles mesmos uma rotina de teste, submetendo o bico a uma certa condição de funcionamento durante um certo período, certo tempo exato, calculado pelo computador da máquina, vai simular várias rotações com uma largura de pulso X que eles definiram lá e eles vão colocar numa tabela para vocês. Faça a rotina de teste tal, com a pressão de líquido ali do combustível, que é o líquido que simula o combustível na máquina tal, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 1 bar, depende do bico, mas vai estar na tabela. E aí essa rotina de teste dessa máquina, desse fabricante, vai estar na tabela dele o valor. Tanto que tem fabricante que tem uma tabela
de bicos para um modelo de máquina, e eles mudaram a rotina de teste no modelo mais novo, no modelo mais caro, ou no modelo mais barato, tanto faz. Em outro modelo eles mudaram esse detalhe, e aí a tabela inclusive é outra. Então você tem que tomar muito cuidado quando você pega uma tabela de bico injetor e tá lá, tem que dar 50 ml a 3 bar, por exemplo. Você fala, beleza, é isso, para aquela máquina da tabela. Se não tiver descrito na tabela de qual máquina é, até despreza a tabela. Aquela tabela não vai servir para absolutamente nada, porque ninguém sabe em que máquina foi testado. Então, para essa minha máquina, esse bico injetor aqui, na pressão de 2 bar, ele foi testado e deu 46 ml. Aí você fala, pô, mas esse bico não é para trabalhar em 3 bar? Originalmente ele vai trabalhar em 3 bar, mas ele foi testado a 2 bar, não me pergunte por quê. Ele foi testado a 2 bar e em 2 bar ele deu esse valor de 46 ml, e eu já testei isso em bicos novos, bicos bons, bicos raros, mas eu testei e eu aferi. Então esse é o valor que eu tenho que chegar, 46 ml para esse modelo de máquina em 2 bar. Se eu subir para 3 bar, vocês vão ver depois aqui que tem duas marcações de longe, aqui não dá para ver, mas depois de perto vocês vão ver isso daí. Eu fiz duas marcações, uma de baixo é a de 46 ml e a de cima dá em torno de 55 ml, que é o que seria 3 bar. Isso eu fiz por minha conta, testando. O bico tá funcionando bem, tá tudo redondo no carro. Eu coloquei aqui mais de uma vez de carros diferentes para eu testar a 3 bar também e saber onde daria a 3 bar. Mas isso é um teste que eu que fiz, eu que defini, funciona para minha máquina. Se você for testar numa máquina de outro fabricante, de outro modelo, vai dar bem diferente disso daí. Então toma bastante cuidado com isso. Eu precisava passar esse recado e provavelmente eu vou voltar a falar isso algumas vezes, porque o pessoal sempre tropeça. Eu não sei se falta instrução de quem vende a máquina, se falta instrução de quem promove curso, se o pessoal esquece, se alguns ignoram. O fato é que invariavelmente o pessoal fala, o mecânico colocou os bicos na máquina, testou, os 4 estão iguais. E eu tô gravando esse vídeo depois, porque o primeiro vídeo que eu gravei sobre isso, eu não falava tudo isso para vocês. Esses bicos aqui, os 4, estavam praticamente iguais, só que eles estavam um pouco a mais de 10% para baixo do que deveria ser. Então, para todos os efeitos, eles estavam iguais, porém, eles não chegavam na vazão correta. A mistura fica pobre, o carro não fica legal. Provavelmente é esse só o defeito do carro? Não, acredito que tenha mais defeito, mas isso contribui bastante para o defeito do carro. Então é bastante importante frisar isso daí. Pessoal, de novo, falei demais, mas pelo menos eu levo informação para quem quer assistir o vídeo completamente. Vamos ver os bicos de perto. Pessoal, comecei a remover os bicos. Na verdade eu nem tirei a flauta ainda, nem tirei os bicos, só tirei os parafusos, e eu percebi que a mangueira do regulador aqui, ó, tá até rachada. Tá bem ressecada, tá rachada. Antes de eu gravar o vídeo aqui, eu liguei a bomba e tá pingando combustível. Então fica um alerta aí para vocês, o regulador nessa posição aqui pode te trazer aí um susto, tá? Se de repente essas mangueiras aqui trincarem, existe essa aqui que vai ter pressão, e a de baixo ali, que forma uma curva e sobe para cá, ela não vai ter pressão porque é uma mangueira de retorno, mesmo assim passa combustível. Se qualquer uma delas trincarem, ele vai pingar ali para baixo, e essa direção aqui a gente está bem em cima do motor de partida. E acontece o seguinte, se você encharcar aquilo ali, como é um motor elétrico que vira com muito peso, ou seja, ele consome muita corrente, ele produz muita centelha lá dentro. Então acho que já deu para imaginar a receita do desastre aí, né? Então tem que tomar bastante cuidado com essa mangueira. Se tiver vazamento de combustível aqui, se estiver levemente melado, qualquer coisinha que vocês perceberem que pode ser um vazamento de combustível, troque essas mangueiras. Essas daqui estão com cara de ser originais de época ainda. Não dá para ter certeza, a hora que eu tirar eu vejo. A de baixo eu acho que não, mas nunca se sabe, tá? De qualquer forma, o motor de partida fica bem ali embaixo. É que tem as mangueiras na frente, a gente não vai conseguir ver, o celular não vai dar foco ali embaixo. Deixa eu mostrar aqui. O celular não vai dar foco, mas dá pra ver um pequeno pedaço no motor de partida ali. E se encharcar ali, com certeza na hora que der partida é bem possível de pegar fogo. E aí fogo, meu amigo, em combustível aqui no motor é difícil de conter, tá? Não vai pensando que o extintorzinho que tem ali do lado vai dar conta fácil num vazamento de gasolina. Não é muito simples não. Mas na rua, acho que muita gente já viu que realmente pega fogo e o negócio é feio, tá? Então fica essa dica aí. É claro que a hora que a gente for montar, eu vou montar tudo com mangueira nova, pra gente não ter esse risco. Pessoal, eu tirei os 4 bicos do carro e o Ricardo tinha falado para mim que tinha mandado limpar esses bicos. Claro, não sei qual foi o procedimento, se quem fez direito ou não. A gente não tem ideia, de qualquer forma é melhor a gente confirmar. Uma coisa que eu pude perceber, aparentemente, os anéis de vedação, os O-rings, eles estão bem macios.
e a parte arredondada dele aqui, ó, tá bem redondinho. Normalmente, quando esse anel de vedação é velho, ele fica um pouco achatado, olhando de perto, assim. Espera aí que o foco aqui não ajuda muito. Vamos aproximar um pouco aqui, ó, para dar para ver mais ou menos. Ó, ele tá bem arredondadinho. Normalmente ele fica achatado nas bordas por conta da idade. Eu acredito que trocaram porque está bastante macio. Ele não fica molinho assim. De qualquer forma, por via das dúvidas, como até no kit vem o jogo desses anéis de vedação, eu vou substituir, porque eu já comprei um kit de reparo. E eu também vou substituir esse pequeno filtro que fica aqui dentro. Até tem um vídeo no canal explicando como troca isso. Se vocês quiserem dar uma olhada aí para conferir, é esse filtro aqui que fica encaixado dentro do bico. Parece que não é velho, mas a gente nunca tem certeza. Às vezes a gente vai tirar e percebe que é bastante velho. Geralmente sai aos pedaços, tá? Até quando é novo acaba saindo aos pedaços pela forma com que a gente tem que extrair ele daqui de dentro. Mas de qualquer forma, ele realmente parece que foi limpo, porque também quando fica muito tempo no carro a gasolina, ele costuma carbonizar bastante aqui na ponta. Os furinhos não chegam a tampar, mas em volta deles, né, dos furinhos, desses furinhos aí, costuma ficar bem sujinho. Se ele tá limpo assim, é que provavelmente esses bicos foram limpos. De qualquer forma, é legal a gente saber se algum dos bicos tem culpa no mau funcionamento. Então, vamos colocar na máquina. Pessoal, então vamos começar os testes. Eu vou fazer primeiro um teste aqui de spray, mas na verdade nem é para a gente ver o spray, é só para eu tirar o ar que possa eventualmente ter em alguns dos bicos aí nas mangueiras. É só para a gente fazer uma purga mesmo, né? Não tem ar. Senão ele dava uma espirradona esquisita no começo, assim, bem espalhada, depois concentrava. Mas os bicos parecem que tá com os leques aí bons. Então eu vou esgotar esse pouquinho aí. Então a gente vai fazer o teste agora de vazão dos 4 bicos. As luzes aí vão ficar piscando, é para ajudar a dar uma olhada no leque durante as mudanças de rotação. Eventualmente eu vou acender as 4 luzes do jeito que vocês estão vendo aí. Essas adaptações fui eu mesmo que fiz para facilitar o diagnóstico, para enxergar melhor. Uma hora eu faço um videozinho da adaptação da máquina que eu fiz aí e os motivos, mas isso daí ajuda bastante. Então quando eu começar a piscar, talvez a sincronia com o vídeo não fique muito legal. Vamos lá. Para deixar bem claro, o bico injetor ele só está injetando combustível quando a luz pisca. Eu vou acender a luz aqui para ver se vocês conseguem ver, ó, que eles estão pulsando. Daqui a pouco ele vai subir a rotação. O objetivo aqui é chegar nessa primeira marca, que para essa máquina, esses bicos, nessa pressão indicada da máquina, ele tem que chegar até aqui, que dá em torno de 46 ml.
Bom, já dá pra gente ver de cara, mesmo que o ângulo não tá muito favorável, eu vou descer a câmera, já dá pra gente ver que tá bem longe do que deveria, né? Deixa eu descer aqui pra gente gravar isso de frente. Ou melhor, deixa eu colocar o foco no automático. Vamos tirar a câmera daqui, o celular daqui, e vamos aproximar aqui. Aí, aqui dá pra gente ver bem legal. Então vamos começar do primeiro aqui. Infelizmente eu não consigo colocar mais luz. Espera aí que eu tô me atrapalhando com o foco. Então a gente teve aqui quase 40 ml. No segundo a gente teve quase 41 ml, né? 40 ml. No terceiro 40, aqui já fica mais difícil por causa do tamanho do celular, mas nesse canto aqui fica difícil. 40 certinho e 40 certinho. Então a gente tem uma diferença pequenininha, insignificante aqui. Porém, todos eles ainda estão bem longe do objetivo. Isso faria o carro falhar? Depende, mas normalmente com essa vazão aqui o carro já começa a falhar um pouco, tá? Já começa a ficar meio xoxo e pode sim dar umas engasgadas aí na parte fria. Quente nem tanto, mas mesmo assim daria aí uma condição bem ruim. A gente está falando aqui de uma diferença de 10%, porque se a gente tem uma condição que pede 46 ml, 10% daria 4,6, que é basicamente essa diferença aqui. O fato é que se você for pesquisar material aí na internet falando sobre bicos injetores, eles vão dizer para vocês que é recomendável que esteja com uma diferença de até 10%. Só que essa diferença de até 10%, a gente tem que considerar 5 para cima e 5 para baixo. Não dá para considerar menos 10 e mais 10. 10% é bastante coisa em termos de mistura. Mas eu vou colocar a câmera aqui de volta e vamos fazer outro teste, que também é bastante importante e é legal quando a gente está com os tubos aqui cheios, que fica um pouco mais fácil da gente perceber. Eu vou fazer primeiro o teste de spray, então deixa eu deixar ele aparecendo um pouquinho dos bicos injetores para a gente conseguir visualizar o spray. Eu vou desligar as luzes e aí vai acender exatamente naquele que vai injetar. Qual é o objetivo aqui? A gente vê se o leque não está muito aberto, se ele não está muito fechado, se ele não está torto, se ele não está com jato muito constante. Nesses bicos com 4 furinhos, tem que ter 4 jatos ali. Pode até ter uma certa inclinação pequenininha, mas não pode estar exagerado. Então, vou apagar a luz, vou fazer um teste por vez. Legal que não deu para ver, né? Para aí. Vamos fixar esses valores. Tava no automático aqui, aí não dá para ver mesmo. Porque daí ele fica tentando se regular e faz besteira. Agora sim. Vamos lá de novo. Agora dá para ver o leque. Tudo legal até aqui, pessoal, nada de anormal. Agora com a luz acesa mesmo, como ele fica mais alto de líquido, eu vou aproveitar para fazer o último teste, que é o teste de estanqueidade, que é aqui onde a gente vai colocar pressão e não pode cair uma gota sequer. E por que é legal já tá meio cheio aqui? Porque a gente fica observando se de repente dá uma ondulação. Se a gente tá olhando para esse daqui e esse daqui dá uma gotejada, você pode até não ver a gota caindo. De repente dá para passar batido, mas você vai ver o líquido ali dentro dar uma balançadinha. Então ajuda bastante na hora de fazer teste de estanqueidade. Você tá com o tubo aí com bastante líquido. Ó, nesse momento tá com pressão. Se ele tivesse com problema de gotejar, ele já teria gotejado. Mas a máquina fica aí mais uns 30 segundos. E é legal a gente ver isso com cuidado. Pessoal, teste de estanqueidade ok, teste de spray ok. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar na limpeza para ver se a gente chega até os 46 ml aí no teste
Pode ser culpa do filtro, de repente aqueles filtros lá estão entupidos. Eu vou tirar aqueles filtros lá. Se eu testar ele aqui e o resultado for o mesmo, eu nem vou gravar um vídeo, eu já vou colocar direto para limpeza. Se eu testar e ver que só de tirar o filtro o bico já aumentou, aí eu mostro para vocês. Bom, vamos esgotar isso aqui e pôr para limpar. 3 dias depois... Então é o seguinte, foram 3 dias de limpeza aqui na verdade. Eu deixei no descarbonizante, no Cara 80 no caso. Depois eu passei para a cuba de ultrassom, deixei lá no detergente, fez a limpeza, que o ciclo ali demora uma meia hora. Depois eu testei novamente na máquina, quase não teve resultado. Aí eu voltei ele pro descarbonizante, deixei de um dia para o outro, depois coloquei na cuba e repeti esse processo aí várias vezes, para falar a verdade. Vamos testar que agora eles estão legais, a gente conseguiu chegar no valor que precisava. Tá aí, pessoal, bateu certinho, os 4 no 46 ml, a marcação certinha de 46 ml. Eu vou tirar o celular daqui, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aí. Pera aí, tá aí, ó. Passar para o próximo aqui. Dá pra ver a marcação de 40 aqui embaixo, tá bem ruizinho de ver por conta da luminosidade. Os parâmetros do celular estão fixos, né? Pra ele não ficar variando conforme a máquina acende aí e tal. Então, dá pra ver aí, esse aqui é o terceiro. Esse aqui é o último. Aqui é a posição por conta da aba aqui da máquina. Aí fica meio ruim de ver. Eu sempre tento manter a posição que estava lá no carro, para a gente ter uma ideia. Até porque às vezes a gente percebe uma diferença entre um cilindro e outro. Deixa eu voltar o foco aqui. A gente percebe uma diferença entre um cilindro e outro. Então eu tento sempre marcar, sempre marco na verdade, a posição dos injetores para depois colocar na máquina na ordem. Para de repente a gente perceber que, por exemplo, um cilindro não estava fazendo tanta diferença desligar um bico. Aí chega aqui o bico realmente está diferente. Para ter um parâmetro a mais, né, pra gente realmente ter um diagnóstico melhor. Deixa eu acertar o foco aqui de um jeito que dê para enxergar direito lá. Vamos fazer os outros testes agora. Eu vou fazer o teste de spray. Vamos lá. Aí tá tranquilo, dá pra ver que o leque tá bonitinho, não tem deformação nenhuma.
E depois de tanto tempo de limpeza, ficar nessa rotina aí, vai e volta pro descarbonizante, o bico fica lá no ultrassom várias vezes, é importante a gente fazer o teste de estanqueidade, porque às vezes esse estresse da limpeza pode fazer com que o bico não fique mais estanque. Às vezes até a sujeira muda de lugar, acaba não saindo e vai para um lugar que daí o bico estava fechando, ele acaba não fechando mais, né? Então é importante fazer o teste de estanqueidade. E vamos lá. Nesse momento a máquina pressurizou. Se começar a pingar, a gente já vê no líquido ali direto. Mas tá tranquilo, não vai dar nada não, porque se ele não tivesse estanque, um deles que estaria gotejando, ele daria uma quantidade muito maior de... Na própria graduação aqui você ia ver uma quantidade muito maior. Quando ele não está estanque, entre uma pulsada e outra ele acaba pingando, então vai se somando e acaba sendo muito mais. É isso aí, legal, deu tudo certo. Então, pessoal, eu não acredito que só os bicos injetores estejam causando todo aquele defeito do carro. Provavelmente ele está somando. Se a gente colocar os bicos agora, alguma coisinha pode melhorar, mas eu não acredito que melhore muito não. Mas como vocês viram, não dá para acreditar totalmente nessa história dos 4 bicos equalizados, e isso vai fazer diferença. É uma matemática, é coisa simples, você está tirando um percentual de combustível e a injeção ela não vai corrigir isso daí. Numa injeção mais moderna, a gente pode falar logo da MPFI, que saiu na própria linha GM lá para 97, a Motronic. Uns bicos com a vazão um pouco mais baixa, mas desde que os 4 iguais naquela injeção, lentamente ela ia corrigindo e você ia perceber uma diferença num certo momento em que os bicos, de repente eles perdessem essa vazão. Mas isso daí é coisa de tempo, de acúmulo, então o que ia acontecer numa injeção dessa? E provavelmente deve acontecer com muita gente aí. O bico vai ficando levemente mais sujo, vai perdendo um pouquinho da vazão e a injeção vai aos poucos se corrigindo. Não é o caso dessa injeção, ela não tem correção, e injeções mais modernas chegam até, e estou falando de injeções bastante caras, de carros caros, chegam até a corrigir por cilindro, então se tiver diferença entre os cilindros ele corrige. Mas as injeções que a gente tem acesso, elas não fazem isso, e as programáveis, elas são caso à parte, até o método de correção é diferente, ela não é acumulativo, o método de correção é cada vez que você acelera ela está corrigindo de novo, é para outra pegada, para outra história, é feita para atender um outro tipo de público que é corrida, então a coisa muda bastante nessa estratégia. Mas das originais é isso daí. Então, essa injeção aqui, se ela tivesse correção de sonda, talvez ela conseguisse deixar o carro funcionando bem. Mas como não tem, a gente tem que tomar bastante cuidado. E mesmo que tivesse, a gente teria que tomar cuidado e trazer o bico, tentar trazer o bico injetor para vazão original, para que o módulo trabalhe dentro, no centro do range de atuação dele, para que ele trabalhe de uma forma melhor, da forma que ele foi planejado, que ele foi programado para trabalhar. Então é isso, pessoal. Queria passar essas informações para vocês. Eu sei que eu falei demais no começo, estou falando muito agora, mas é muito importante que os bicos injetores estejam bons, estejam certinho, porque senão você não acerta o carro. E se tiver com diferença entre cilindros, muito pior. Aí é que a coisa não vai rolar mesmo. Pessoal, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem que faça um vídeo explicando mais alguma coisa sobre esse tema, eu vou fazer. Depois vai ter um vídeo mais interessante em cima da máquina aqui, fazendo alguns testes com os bicos injetores em cima de uma treta que eu me envolvi um tempo atrás aí, que tem um cara que jura que por mais pressão que você coloque no bico injetor na máquina, você não muda a vazão. Coisa que não faz o menor sentido, mas eu vou fazer um vídeo mais dedicado a isso daí, bem interessante. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!